Tá bom? Então vamos ouvir Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar um galardão aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Muito bem. Assim temos ouvido a palavra inerrante de Deus e nós oramos para que ela nos conforte e nos incentive em nosso ministério e que Deus a inscreva em nosso coração para que a gente não peque contra ele, não é?
Bem, irmãos, nós vamos estudar hoje um pouco sobre as duas testemunhas, conquanto não apenas sobre isso, mas vamos estudar um pouco sobre isso. No capítulo anterior, o capítulo 10, e também no capítulo 11, esses capítulos fornecem um interlúdio antes da sétima trombeta ser tocada, que é a partir aí do verso 15 do capítulo 11. Esse é um interlúdio, é tocada a sexta trombeta, depois são tocadas essas trombetas, depois acontecem essas coisas aí, e então depois a sétima trombeta. A questão de sétima é sempre definitiva, é sempre uma coisa final, tá bom? E então, aí tem esse interlúdio que vamos estudar hoje, tá certo? Esse interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. E essas visões dão a João tanta motivação quanto um desejo e um desafio de continuar como um fiel profeta, um arauto da verdade de Deus. E no capítulo 10, você vai encontrar o apóstolo sendo comissionado para esse ministério profético. No verso de número 11 do capítulo 10, nós temos assim: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Bem, isso só aconteceu depois que João comeu o livrinho. Comer o livrinho significa que esse livrinho passou a fazer parte da sua vida. Quando nós nos alimentamos, os alimentos que nós tomamos passam a compor o nosso corpo, passam a fazer parte do nosso corpo, as nossas células, e passam a compor, de fato, o nosso corpo. Então, comer o livrinho significa assimilar os seus ensinamentos, e esses ensinamentos passam a dirigir a nossa vida. Nós começamos a viver pelo livro. Nós somos as pessoas de um livro. Nós vivemos por este livro. Estudamos e aprendemos este livro, ensinamos este livro, e ele é tudo para nós. Se você olhar sobre como termina aí o texto do capítulo 9, no verso 21, é o fim do capítulo, diz assim: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Esse era o estado do povo. Bom, isso aí vem depois daqueles 4 cavaleiros lá, sobre os quais nós falamos, e que também são apresentados no livro de Amós, no capítulo 4, no verso 6 em diante. E lá é dito assim que Deus deu a fome. E Deus deu a fome para que as pessoas se convertessem, mas nem assim o povo se converteu. Depois está dito lá que Deus deu a sede, e para que as pessoas se convertessem, mas não adiantou, as pessoas não se converteram. Depois está dito lá que Deus deu a praga na agricultura para que as pessoas se convertessem. Não aconteceu isso. E também está dito que Deus deu também as pestes, as doenças, as pragas, para que as pessoas se convertessem, e o povo não se converteu. Então está dito que Deus deu a corrupção dos homens, e então encheu as cidades de ladrões e bandidos para que o povo se convertesse, e não se converteu. Então, essa lição de Amós nos mostra o seguinte, que as necessidades são dadas por Deus para que as pessoas se convertam. E essas necessidades que são apresentadas no livro de Amós, no capítulo 4, elas são aqui as mesmas necessidades
no livro de Apocalipse, dos 4 cavaleiros, os 4 cavaleiros que espalham essas necessidades. Segue-se daí que essas necessidades existentes no mundo são dadas por Deus para a conversão. Mas se você olhar em Amós, só as necessidades não são suficientes para que as pessoas se convertam. A mesma coisa acontece aqui no livro de Apocalipse. Então, ao final aqui do capítulo 9, depois desses 4 cavaleiros, está dito aí que mesmo assim o povo não se converteu. E então, isso nos traz a lição de que só o sofrimento e só a necessidade não é suficiente para que as pessoas se convertam. E se fosse assim, todas as pessoas que estão em hospitais e estão passando por dificuldades se converteriam, mas não se convertem. Então aparece o livrinho, e João come o livrinho. É mandado que o livrinho é dado por Deus, vem do céu, vem da parte de Deus numa nuvem. A nuvem indica a presença de Deus, e a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. Então, representa a presença de Deus. Mas é preciso que João coma o livrinho. E depois que ele come o livrinho, ele então, e aquilo faz parte da vida dele, ele é comissionado para pregar a muitas nações, novamente. Então, vamos lá. As necessidades são dadas por Deus para que nós nos convertamos. Mas só as necessidades não são suficientes para que as pessoas se convertam. É preciso do livrinho, da palavra de Deus. Mas só a palavra de Deus, se as pessoas comem o livrinho e pregam a palavra de Deus, são comissionadas, né, para pregar a palavra de Deus, e eles pregam a palavra de Deus, isso também ainda não é suficiente. Se tiver só a Bíblia no mundo, é preciso ter pregador. A Bíblia diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? É preciso ter pregador. Então, o capítulo 11 abre dizendo o seguinte, de 2 testemunhas. E diz que essas 2 testemunhas são, na verdade, 2 candeeiros. E lá no capítulo 1, no verso de número 20 de Apocalipse, está dito que candeeiro é a igreja. Então, veja aí o processo. O homem está em pecado. As necessidades são dadas por Deus para que os homens se convertam. Mas as necessidades sozinhas não são suficientes para que as pessoas se convertam. Então, é preciso que tenha o livrinho, que é a palavra de Deus, certo? Mas só isso ainda não é suficiente, é preciso que tenha pregadores, então João é comissionado. Mas só isso não é suficiente, é preciso que as pessoas tenham comunhão na igreja, e então são as 2 testemunhas. As 2 testemunhas que são candeeiros, isso quer dizer, a igreja é a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, candeeiro é isso. E por isso candeeiro, em Apocalipse 1:20, é a igreja. Então, viram o esquema, o processo. Primeiro, as necessidades das pessoas, abrem o coração delas. E depois, essas necessidades não são suficientes para a conversão. Depois, precisam do livrinho, é a palavra de Deus. E o livrinho precisa de quem o pregue, é o comissionamento de João. E então, depois de pregar, é preciso levar essas pessoas para a igreja, as 2 testemunhas. E as 2 testemunhas, se as 2 testemunhas são 2 candeeiros, são a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. Isso é bastante claro aí no livro de Apocalipse e ecoa o ensino do Antigo Testamento, né? Eu lamento profundamente que algumas correntes achem que o Novo Testamento é coisa para Israel, que o Novo Testamento é para nós hoje. Ora, vou dizer uma coisa com simplicidade, se você tirar o Antigo Testamento do Novo Testamento, não sobra nada. Não sobra nada. Tá? O Antigo Testamento está todo no Novo Testamento.
e foi a Bíblia que João usou para escrever o Apocalipse. Seus ensinamentos advêm dessas passagens do Antigo Testamento. Por isso que ele foi comissionado para isso, para apresentar as duas testemunhas. E eu estou dizendo desde já que essas duas testemunhas são a igreja, são candeeiros, portanto, é a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. Ok, e o que é o ramo lá, o galho, a árvore lá de oliveira que está lá? A oliveira é que produz o azeite. E o azeite representa o Espírito Santo. Então, o que são isso? É a igreja e o Espírito Santo, que produz esta ação de salvação, de salvadora da humanidade, dos eleitos, né? O Espírito Santo usando como instrumento a sua igreja. Nós veremos isso com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de riqueza. Mas eu quero dizer que, para vocês que conhecem muito bem o Antigo Testamento e têm uma posição firme quanto ao conteúdo do Antigo Testamento no Novo Testamento, entender Apocalipse não é uma coisa impossível e nem tão difícil. Eu acredito haver passagens bem mais difíceis na Bíblia que simplesmente o livro de Apocalipse. O nome do livro é Revelação. Se é revelação, e em inglês está assim mesmo, Revelation, então, esse nome Apocalipse, ele criou quase que assim, um conceito equivocado, sabe? Ele semanticamente foi desgastado, mas o nome significa revelação, revelação. Agora, que revelação seria se fosse uma revelação para você não entender? Isso é um equívoco. Se é para você não entender, então não é revelação. Revelação é para você entender. Se você não entende, então não é revelação. É importante que nós entendamos isso desde o início da nossa conversa de hoje. Tá bom? Então, a visão aí que ele tem dos versos 1 a 13 é uma das mais difíceis do livro, é verdade, e é aterrorizante, e é reconfortante. E há elementos da perseguição, da morte, e algo miraculoso também, fantástico, sobre tudo isso. Nós temos tudo isso na passagem de hoje. E os intérpretes concordam que há muito uso de simbolismo. E aqui, nesses usos, mesmo que não concordem quanto ao que está sendo simbolizado, eles admitem que há muito uso de simbolismo. Mas, significativamente, é uma mensagem de segurança para o povo de Deus, que está cercado de inimigos. Hoje, a mensagem principal do mundo é a intolerância aos princípios do cristianismo. Todo mundo combate o cristianismo e nós temos dificuldade para sustentar as nossas crenças e elas são acusadas, são atacadas e a moralidade perdeu o seu lugar. E a ética hoje não é mais de princípios, não é mais de moralidade, né? A ética hoje é uma questão de estatística. E por que a ética é uma questão de estatística? O argumento é assim, não, se todo mundo faz, eu posso fazer. Isso é estatística. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. Isso é estatística. Então, a ética hoje é baseada nisso. Já que todo mundo é assim, eu também posso ser. E não é assim. A ética são princípios dados por Deus para nós andarmos por eles. E quando o povo de Deus testemunha do Evangelho e sofre as consequências desse testemunho fiel, então Deus os protege. E esse também foi o ponto do interlúdio no capítulo 7, entre a abertura do 6º e 7º selo. E no meio do julgamento de Deus e as atividades do maligno,
Tal garantia é necessária e bem-vinda da presença de Deus, da sustentação que Deus dá. Bem, período de Apocalipse 11. Um ponto que precisa ser resolvido rapidamente é o tempo quando o conteúdo de Apocalipse 11 deve ocorrer. Então, é um ensino padrão que, entre aqueles que interpretam o Apocalipse, do ponto de vista dispensacionalista, entender o conteúdo deste capítulo como acontecendo durante o período de tribulação, e que vem após o arrebatamento dos santos. Mas nós observamos lá no capítulo de número 7, quando estudamos lá o capítulo de número 7 do livro de Apocalipse, e no verso 14, diz assim: respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. E nós observamos no capítulo 7, de acordo com o verso 9, que as pessoas reunidas na presença de Deus ali são pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. E isso é, sem dúvida, um cumprimento da promessa feita para Abraão, lá em Gênesis, capítulo de número 15. Deus mandou Abraão sair e olhar para o céu e contar as estrelas. E isso era impossível, porque as estrelas são incontáveis. Então, Deus disse que assim seria a sua descendência. E agora aqui, a totalidade dos salvos no céu. O capítulo 7 trata da totalidade dos salvos no céu. João olhou e ele viu, não só ouviu, ele viu, Eidom. Então, ele viu isso aí lá no céu, a totalidade dos salvos, que foi a promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 15, na aliança. E quando ele viu isso, ele disse que não poderia ser contado, essa multidão não podia ser contada. E agora, se essa multidão toda é a totalidade dos salvos, então o verso 14 diz que estes são os que vieram da grande tribulação. Então, lá estão todos os salvos, desde Adão até o último antes da vinda de Jesus Cristo. Todos os salvos estão lá nessa grande multidão do capítulo 7, verso 9, incontável. Todos estão lá. Então, se eles são os que vieram da grande tribulação, segue-se daí que grande tribulação é o período que vai desde a entrada do pecado no mundo até a próxima vinda de Jesus Cristo. Esse é o período de grande tribulação. E talvez por essa razão, esse período da grande tribulação seja ilustrado para nós como sendo a vida no deserto. Quem ilustra isso é o livro de Números. O livro de Números cobre 40 anos do povo e, portanto, considera-se uma geração. E ele simboliza o nosso período de vida aqui na Terra, andar no deserto com Deus, como sendo isso. E quando o livro de Salmo mostra lá também o ensino do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse vale de sombra da morte é entendido como sendo a totalidade da nossa vida aqui na Terra. E a esse período aqui, quando reina o pecado e tudo mais, é chamado de grande tribulação. De grande tribulação. Então, não é um período futurista, não é. É um período que está acontecendo desde a entrada do pecado até a volta de Jesus, a próxima volta de Jesus. No mundo tereis aflições. E quando a Bíblia fala de tribulação e mostra os que vieram da grande tribulação, é a totalidade dos salvos. Isso significa que todo mundo passou e passa pela grande tribulação, até a próxima vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, durante esse período, os judeus vão
de acordo com os dispensacionalistas, iriam construir um terceiro e final templo em Jerusalém. Bem, gente, isso só não é impossível para Deus, né? Mas do ponto de vista humano, não é isso, né? E durante esse período, duas testemunhas, dizem os dispensacionalistas, iriam aparecer e se envolver em um ministério miraculoso, e a identidade deles ainda é desconhecida para os dispensacionalistas, tá bom? Então, por isso é fundamental. Se você acredita que parte da Bíblia é para Israel e que Deus tem um propósito para Israel, e parte da Bíblia é para a igreja e Deus tem um propósito diferente para a igreja, e você vê isso como coisas diferentes. Então, isso vai definir o seu posicionamento. Ou você é dispensacionalista, ou então você é reformado neste aspecto, tá? Ou você é reformado neste aspecto. Então, isso é muito importante de definir quem são essas testemunhas, e como nós já estudamos lá em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, Deus derrubou a parede de separação entre judeus e gentios, e fez dos dois, diz lá, um único povo. E como você vê lá no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, os 24 anciãos que tem lá representam os apóstolos e representam as 12 tribos. Agora estão todos juntos, unidos, porque Deus dos dois, diz o texto bíblico, tornou um só. Então, esse é o ensinamento. Ou nós cremos assim no texto da palavra de Deus, ou então temos que arrumar esses artifícios todos desses terroristas, né, desses pregadores de terror no povo, né, porque tem hoje muitos pregadores que fazem terrorismo com o povo. Ou nós vamos aceitar essas coisas, ou então vamos aceitar o que está muito claramente expresso na palavra de Deus. E no livro de Efésios, capítulo 2, isso está muito claro, que Deus dos dois fez um único povo. Na carta aos Gálatas também, no capítulo 3, no verso 28, está claro que não há judeu e nem grego, nem macho nem fêmea, mas o que eu quero chamar a atenção é para judeu e grego, principalmente, que Deus uniu esses povos e fez desses povos um só. Deus está formando um único povo, desde Adão até a volta de Jesus Cristo. Deus está formando o seu povo. E a esse povo nós chamamos de igreja. Nós chamamos de igreja. Tá bom? Então, é preciso saber que essas coisas são um pouco distorcidas e que a maioria das igrejas no Brasil é dispensacionalista. A grande maioria é dispensacionalista. E, para falar a verdade, as nossas igrejas mesmo, até um tempo bem recente, eram dispensacionalistas, né? E uma das nossas igrejas foi dirigida em sua escola dominical por um longo período por um grupo dispensacionalista chamado de Missão Messiânica. E isso ficou implantado na mente da igreja, sabe? Isso é um problema sério, porque biblicamente, textualmente, não tem sustentação. É preciso lembrar que isso foi popularizado por Scofield na sua Bíblia Anotada. Essa é uma das Bíblias mais usadas no Brasil, a Bíblia Anotada de Scofield. E que Scofield não era exegeta, né? Não era exegeta. E ele estava completamente equivocado nisso, e há abundantes provas disso, e vocês estudaram tudo isso no seminário, e tem uma apostila aí, que eu sei que vocês talvez ainda possuam, sobre dispensacionalismo, e que deixa muito claro os equívocos dessa linha de pensamento, dessa linha de interpretação. E o ponto principal dessa linha é que a única maneira de se interpretar profecia é de forma literal.
Bom, se fosse assim, não haveria tanta dúvida sobre profecia. É literal, é do jeito que está lá, acabou, não teria interpretação. Então, quando se fala em interpretar profecia, já pressupõe que há mais coisa do que a literalidade, não é? Porque tem que interpretar, senão não é. E eles dizem que a única maneira de interpretar profecia é literalmente. Agora, a pergunta dos autores reformados é a seguinte: qual a chave para se interpretar profecia? E a primeira resposta é literalmente. A segunda resposta é figuradamente. E a terceira resposta é simbolicamente ou figuradamente, mesma coisa, pouca diferença. Então, a resposta seguinte é: a maneira correta de se interpretar a profecia é de acordo com a interpretação que os apóstolos inspirados, os autores bíblicos inspirados, deram. Ora, gente, então se eu pego uma profecia do Antigo Testamento e eu tenho um autor no Novo Testamento que interpretou aquilo de forma simbólica, realisticamente caiu todo o sistema dispensacionalista de interpretação de profecia, de hermenêutica. Tá? Agora, se você pegar Amós capítulo 9, verso 11 e 12, fala da tenda caída de Davi que seria reconstruída. E então você passa para o livro de Atos, no capítulo 15, e encontra lá o parecer de Tiago de que essa tenda de Davi caída, que seria reconstruída, é a vinda dos gentios para a igreja. Então, não é literal. Não é literal. Então, há muitas profecias que são interpretadas no Novo Testamento por autores inspirados de forma simbólica e algumas de forma espiritual. Então, isso devia ser suficiente. Mas, como eu disse, ele não é exegeta, né? Scofield não era exegeta, tá certo? Então, por isso, teve toda essa problemática. Então, aqueles que entendem Apocalipse de um ponto de vista futurista, o conteúdo do livro, em grande parte, descreve um período pouco antes do retorno de Cristo. E também veem essas duas testemunhas como aparecendo no final dos tempos. Agora, porém, o contexto nos indica que o conteúdo dos 6 selos e 6 trombetas descreve eventos que vêm ocorrendo simultaneamente durante todo o período de ascensão de Cristo até o seu retorno final. Isso já vem acontecendo. O que está sendo descrito no capítulo 11 é de acordo com essa visão, algo que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora, tá? Então, isso, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pelejo, mais eu vejo que é assim mesmo que esse ensino do livro de Apocalipse e de todo o Novo Testamento, tá? Então, não, o dispensacionalismo é tão fraco que quando você o submete ao crivo das Escrituras, e hoje o dispensacionalista está quase que totalmente diluído, os atuais. Para que vocês vejam e constatem esse fato, basta olhar aquele livro do Palmer Robertson sobre o Cristo das Alianças ou o Cristo dos Pactos, e vocês vão ver que isso é assim mesmo. Tá? O dispensacionalismo não tem sustentação. O Palmer Robertson faz uma análise muito respeitosa do dispensacionalismo, valoriza o que deve ser valorizado e rejeita o que deve ser rejeitado, e acaba com o dispensacionalismo. Então, é uma coisa de se colocar na mente.
Só um minutinho aqui, me dá um minuto só, por favor. Então, isso fica especialmente claro quando nós identificamos, por exemplo, os 1.260 dias de 11:3, capítulo 11, verso 3, como aquele período que se seguiu a primeira vinda de Jesus Cristo, conforme descrito lá no capítulo 12, os versos 5 e 6, e também conforme 14, os versos 14 a 20. Enfim, não é um assunto que deveria ser discutido, porque ele é tão frágil do ponto de vista teológico e exegético, então, que não tem sustentação mesmo, né? Várias verdades importantes emergem dessa passagem aí mencionada, tá? Nós vamos destacar. Nosso roteiro, então, vamos estudar esses números, tá? Depois vamos estudar a segurança do povo de Deus. E aí vamos ver quem são as duas testemunhas. E depois a besta que vem do abismo e o fim desse jogo aí, de conceitos aí, tá certo? Vamos seguir mais ou menos este roteiro. Primeiro, vamos ver essa questão dos números. A visão começa assim, né? Há uma ordem para João ir e medir o templo com uma vara de medir de Deus, no capítulo 11, no verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que naquele adoram, os que adoram naquele altar. Então, é dado uma vara de medir. Agora, o pátio exterior, porque os gentios vão pisar a cidade santa por 42 meses, 42 meses, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, não Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. 42 meses, só para lembrar, é o mesmo que 1.260 dias. E é o mesmo que 3 anos e meio, tá bom? Vamos guardando esses números aí, depois nós vamos fazer a aplicação disso devidamente. Eu quero destacar a importância de medir o santuário e lembrar que o santuário hoje é o seu coração, porque Deus tabernaculou conosco. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz claramente isso, que nós hoje somos o santuário de Deus, tá? E isso é importante. Se nós somos o santuário, essa vara de medir de Deus é a vara de medir os homens. E nós devíamos medir as pessoas com a vara de medir de Deus. Qual é a vara de medir de Deus? É olhar se ela é piedosa, é olhar se ela é dedicada, é olhar se ela é humilde, é olhar se ela está disposta a servir os irmãos, é olhar as virtudes recomendadas na Bíblia e o fruto do Espírito mencionado em Gálatas. E isso é a vara de medir de Deus. Como é que você mede os seres humanos? Como é que você mede as pessoas? É pelo cargo que têm? É pela posição que ocupam? É pelo dinheiro que possuem? Pelo estudo que já, diploma que têm, estudo que já fizeram? Como você mede as pessoas? Quando chega na sua igreja alguém maltrapilho,
ou quando chega à sua igreja um vereador, uma autoridade, qual a sua distinção, qual o seu critério para medir as pessoas? Então, pensa nisso aí. Isso, deixa eu desligar as coisas aqui. Pois é, como é que você mede as pessoas? Esse é o ponto importante. Nós temos aí o número 7, que é especialmente importante no livro de Apocalipse. Eu quero só dar uma palavrinha sobre ele. Nós temos 7 cartas para 7 igrejas. Nós temos 7 selos de um livro. Nós temos 7 trombetas. Depois temos 7 trovões. Depois temos 7 taças da ira de Deus. Eu quero lembrar o seguinte, que trombetas são sempre julgamentos temporais, certo? E que as taças são sempre temporários, mas as taças são sempre julgamentos definitivos, tá? Quando chegar lá nas taças, aí elas são julgamentos definitivos. E eu tenho 7 aspectos da vida, da vitória final aí. E esse número 7 é muito importante. E, é claro, os dias da criação. E se você observar Gênesis, no capítulo 1, quando termina a criação, a coisa mais importante que acontece é a reunião da criação com o Criador. Verso 1 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. A reunião da criação com o Criador. Esse é o propósito da criação, viu? Isso é a consumação também da criação, tá? Tudo que existe é dentro disso aí. É desde a criação até esse período aí, tá certo? De quando nós nos reuniremos com o Criador. E Apocalipse trata desde o início até o fim. A leitura que fazemos do livro de Apocalipse é essa leitura histórica. Então, o ciclo do número 7 que nós temos, essa natureza respectiva do número 7, nos oferece uma pista de como o Apocalipse deve ser lido. Ele está nos oferecendo vários vislumbres da mesma imagem de diferentes perspectivas. Há uma natureza cíclica do livro que nos oferece esses vislumbres da obra de Cristo no desdobramento de seus propósitos providenciais de repetição. Repetindo, repetindo, repetindo para entender. Mas se o número 7 é importante, também são os números múltiplos de 7, os divisores de 7. E assim nós nos deparamos com 42 meses, certo? Com 1.260 dias, 42 é 7 vezes 6. E o número de dias em 42 meses, supondo que cada mês tenha 30 dias, é 1.260 dias. E os dois são idênticos em extensão e têm semelhança com o seu uso no livro de Daniel. Você confere isso lá no livro de Daniel. E note também que a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo também é usada para transmitir a mesma ideia lá em Daniel 12. 42 meses, 3 anos e meio, e 3 anos e meio é metade dos 7 anos. E a experiência de perseguição que a Cidade Santa terá por um período de metade de 7 anos simboliza um período completo de sofrimento, um período completo de sofrimento, em decorrência do pecado. E isso é desde a queda até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, quando é que isso aconteceu? Alguns têm tentado estabelecer esse período nos dias que antecedem a destruição do templo, lá em 70 depois de Cristo. Mas, por fascinante que isso seja, e é interessante, o fato é que, de acordo com Apocalipse 11:1, o interior do templo e o altar são preservados e não há nada nos eventos do primeiro século para equiparar-se igualmente a isso. Mas vamos ver até onde nós vamos nesses conceitos aí, ó. Então, nesse contexto, encontra-se uma seção especialmente difícil no livro de Daniel, em Daniel 9:27, para trazer propósitos redentivos. Então, é dito a Daniel que isso se dará em 70 semanas. 70 semanas. Lembre-se de que Daniel passou por um período de cativeiro que durou 70 anos, e faria sentido para ele retratar a redenção e a libertação como durando um período similar de tempo, tá? E está ligado uma coisa com outra. Então, nos versos 15 a 26, Daniel é dito que o príncipe, ou seja, o Messias, virá após as primeiras 69 semanas simbólicas. Isso deixa apenas uma semana, a semana 70ª, em que o resto dos propósitos de Deus na redenção e no julgamento devem ser completados. E de uma forma que soa muito parecida com Apocalipse 11, 42 meses, são 3 anos e meio. E essa semana final é dividida em duas metades de 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, se cada dia representa um ano nessa contagem, né? E a primeira metade provavelmente refere-se ao período até a destruição de Jerusalém, no ano 70. E a segunda metade, os últimos 3 anos e meio, referem-se ao período de tempo de 70 depois de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Isso sim faz sentido pelo ensinamento de Daniel e pelo contexto e de toda a palavra de Deus. Em resumo, João está nos dizendo que por 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, o equivalente à segunda metade da 70ª semana de Daniel, o período compreendido entre a destruição do templo, 70 depois de Cristo, e a segunda vinda, haverá perseguição. Ou seja, haverá grande tribulação, e é aí que está a grande tribulação, nesse período. Tudo isso que está descrito aí é o que aconteceu com a igreja. Mártires morreram, igrejas foram queimadas, pessoas foram perseguidas no mundo inteiro. É o que nós temos aí. E tudo que ele está dizendo é isso. Haverá tempos terríveis nos últimos dias. Lembrança, quando são os últimos dias? Últimos dias é desde a primeira vinda de Jesus até o seu retorno. Esse é o período que a Bíblia chama de últimos dias. Ou seja, os primeiros dias, os dias de inocência lá de Adão, e depois os dias dos patriarcas, depois eu tenho os dias dos profetas, e eu tenho, por fim, tudo isso desembocando na vinda de Cristo. A vinda de Cristo é o último período, e por isso é chamado de os últimos dias. E tudo que o texto está dizendo é isto: haverá tempos terríveis nos últimos dias, compreendendo por últimos dias tudo isso que eu falei aí. Desta forma, numericamente elaborada, João está dando testemunho à igreja de que ela pode esperar por problemas. Não devemos ficar surpresos com a hostilidade que a igreja enfrenta. Esta é a primeira verdade que João enfatiza aí. E essa verdade está sendo vivida hoje como foi vivida por outros no passado e em lugares, em cada lugar, de um modo, tá? Essa perseguição. Ok, vamos ver essa segurança do povo de Deus.
Tá? No quadro que João pinta aí para nós, está a medida do interior do templo e do altar. O mais significativo ainda, ele está medindo os adoradores. Ele está medindo os adoradores. Não é necessário pensar aqui em um templo literal. Apocalipse é uma linguagem, qual tipo de linguagem do livro de Apocalipse? É uma linguagem do templo, e que pode, aí, no sentido literal, ser construído no futuro, pois estamos lidando com o simbolismo. E essa é uma representação do povo de Deus, tá? Nós somos o santuário de Deus hoje. Deus tabernaculou conosco, ou seja, habitou em nós. Então, os crentes são o templo de Deus. E aqui em Apocalipse 11, a imagem não é tanto dos que se foram, os mártires, os santos no céu, tanto quanto dos santos que estão ainda na terra durante essa perseguição. Essa é a imagem que nós temos aqui. A medição, como lá, no que isso sai lá de Ezequiel, capítulo 40 e 41, nos diz, ela significa o cuidado e a proteção de Deus sobre todos os seus filhos. É por isso que eles foram medidos, é o cuidado e a proteção de Deus sobre nós. E tudo o que está acontecendo no mundo pode afetar a igreja, não há dúvida. Porém, não há dúvida que Deus se importa. E Ele supervisiona, e Ele governa. E nada nos acontece sem que seja para o nosso bem e dentro dos propósitos de Deus. O controle de Deus é irrefutável, só se você não crer na soberania de Deus e no governo de Deus. Mas isso, obviamente, todos nós cremos. Então, o seu amor é interessante, é incessante. Essa é a segunda verdade do texto aí. O cuidado e o seu amor, que é incessante, é constante para nós, não é? Ok, vamos ver essas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Tá? Surge, então, essa metáfora aí de dificuldade também. O objetivo de assegurar aos cidadãos de Deus, como seu povo, os dois versos de abertura, nos preparam para o que ele espera que a igreja faça durante o período interadventual, entre uma vinda e outra. É testemunhar a um mundo hostil sobre a sua palavra e testemunhar sobre os seus caminhos. É disso que o texto nos fala, né? Ok, então João representa-nos, ele apresenta a nós aí essas duas testemunhas, cujo ministério ocorre durante esses 42 meses. Lembra que eu falei lá, esses 42 meses, é o período de 1260 dias, aí, e que é período interadventual, e apesar da identidade dele ser, por vezes, comparada a outros, incluindo Enoque, Pedro, Paulo, somos sacerdotes judeus, mortos lá em 68, a descrição do seu ministério se assemelha mais ao ministério de Elias e de Moisés, lá em 11:6. E é importante observar o simbolismo, mais uma vez, essas figuras são como Elias e Moisés. Contudo, não devem ser identificadas com Elias e Moisés. João nos dá ainda mais simbolismo, e ele diz, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E a alusão aqui é a arquitetura do templo, onde os candeeiros representavam a presença de Deus, ou o Espírito de Deus, conforme essas passagens que vocês podem confirmar aí. Então, aqui estão os candeeiros e aqui as oliveiras, certo? E quais são os ensinamentos aí contidos? Em Apocalipse 1:20, diz que o símbolo aí do candeeiro representa a igreja. E o testemunho da igreja, ou o testemunho dado pelo poder do Espírito. O azeite para os candeeiros vem dessas oliveiras, 11:4 aí. E isso aí é uma alusão à profecia de Zacarias, capítulo 4, em que o profeta descreve a garantia da realização do segundo templo.
não por força. Como é que vai ser construído esse templo? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse templo somos nós, que fomos convertidos não por força e nem por violência. E o Evangelho não é implantado no mundo por força ou por violência. O Evangelho é implantado no mundo, sim, pelo Espírito Santo, fazendo uso das igrejas. Isso é a profecia de Zacarias, e é isso que ela quer dizer, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que a igreja é implantada, pelo Espírito Santo, e é por isso que é o candeeiro, e o candeeiro é a igreja. O que são, então, esses candeeiros e igreja? Então, o que são essas testemunhas? São a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Então, durante os últimos dias, haverá um poderoso testemunho da graça de Deus no mundo, após o espírito do ministério de Elias e Moisés. Por exemplo, quando João veio, ele veio no espírito de Elias. Não quer dizer que João é Elias, tá? Mas é só que ele era um tipo de Elias, né? Um ministério parecido. E da mesma forma que João Batista veio nesse espírito de Elias, o povo de Deus anda pelo mesmo espírito. Eles devem desempenhar o papel de candeeiros, de igreja, de luz do mundo. O que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. É isso que nós somos. E Apocalipse diz que candeeiros aludem às igrejas, de forma muito clara, capítulo 1, verso 20. E por que 2 e não 7 testemunhas? 2 e não 7 testemunhas? Bem, continuando a figura do capítulo 1 lá, né? Por que não? Porque isso aqui representa a totalidade das igrejas. Talvez porque aqui o objetivo seja estabelecer a base jurídica em que essas testemunhas procedem. A lei exige 2 testemunhas para o estabelecimento de um fato. Isso está no livro de Números, Deuteronômio 17 e assim por diante. Tudo era necessário que 2 testemunhas se apresentassem para que um fato fosse tido como verdadeiro. Então, a igreja do Antigo e a igreja do Novo é a melhor maneira de se entender isso. Nesse quadro, nós temos uma alusão à comissão dada à igreja em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós seremos testemunhas. Então, rejeitadas como essas testemunhas serão pelo mundo, a sua validade e autenticidade, sem dúvida, permanecem nele. Muito bem, irmãos. Temos, porém, diz Paulo, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. O termo aí, atribulados. Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Somos sim atribulados, mas o Senhor está conosco. Há uma invencibilidade em suas 2 testemunhas. E elas não podem ser atingidas. Deus disse a Jeremias que a palavra da boca dele seria um fogo que consumiria o infiel. Martelo que esmiuça a penha. E se o livro de Apocalipse tem a intenção de incentivar o povo de Deus quando enfrenta perseguições, ele dificilmente poderia fazê-lo com mais força do que mostrando que o poder do evangelho que eles anunciam é como o poder de Elias, sempre que impediu a chuva de cair. Ou Moisés, quando transformou água em sangue e as pragas lá no Egito. A igreja, como Jesus disse a Pedro, tem o poder das chaves. E um poder que liberta e um poder que condena. A palavra de que a igreja dá testemunho é a palavra de Deus, e o seu aspecto pactual garante bênção para aqueles que obedecem
e maldição para aqueles que desobedecem. Essa é a palavra da igreja. E é por isso que cremos de forma respeitosa a regra hermenêutica de que o melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia, que Apocalipse 1:20 é o melhor intérprete de Apocalipse 11. Então, a besta que vem do abismo e o fim aí do que vai acontecer, vamos só entrar nisso aí hoje, né? O verso 7, então, apresenta-nos uma figura aludida em 9:11, que irá ocupar um espaço muito mais extenso aí nos capítulos 13 a 17, e lá que vamos tratar disso. A besta que surge do abismo. E é chamada de Abaddon, e é chamada também de Apolion, em 9:11. Tanto em hebraico e grego, palavras que significam destruidor. E por trás da anarquia e da rebelião encontra-se a atividade de Satanás. Por trás dos vândalos encontra-se a atividade de Satanás, o príncipe das trevas. A sua malevolência não diminui durante os últimos dias, e o povo de Deus precisa conhecer a estratégia deles. E é por isso que Efésios 6, verso 11 a 13, e também 1 Pedro 5:8 falam desse cuidado que devemos tomar nesses dias. Ok, a passagem pressupõe que o trabalho das testemunhas foi feito, verso 7. E no simbolismo do presente capítulo, no final do capítulo de 3 anos e meio, do período de 3 anos e meio, Satanás será liberado para fazer o seu pior. Isso antecipa Apocalipse, capítulo 20, verso 3, quando Satanás deve ser libertado por um curto período de tempo. No final desse período vem um período chamado de 1000 anos, que nós precisamos estudar lá no capítulo 20. Então, a numerologia é diferente, mas o ponto é o mesmo. É parte de uma peça com outras declarações do Novo Testamento sobre o surgimento da figura do anticristo, ou o que Paulo se refere como o homem da iniquidade, e uma figura que aparece em uma forma ou outra ao longo do período chamado de últimos dias, que é o período que estamos vivendo hoje. E o que se segue é paralelo ao encontrado em Daniel, capítulo 7, verso 21, a profecia do reino final, que aparecerá e perseguirá o povo de Deus. É a quarta besta da visão de Daniel, que tem 10 chifres e em sua cabeça, e surge lá um pequeno chifre. A sua ferocidade é descrita, mas não interessa-nos aqui. E ainda mais alusões a esta figura surgirão, capítulo 12, verso capítulo 13 e capítulo 17, que estudaremos lá adiante. Tá? Embora essa figura do anticristo deva surgir no final deste período, João já nos informou em sua primeira carta que isso já foi antecipado nas aparições satânicas que ocorreram na experiência do primeiro século, da igreja cristã. Basta você ler lá a primeira carta de João, capítulo 2, verso 18, e no capítulo 4, verso 3, diz que ele já veio. Então, é isso que nós estamos mostrando, que é todo o período da igreja, nós vamos ter anticristo. E não pode ser um homem, como o Papa fulano de tal, ou o Papa ciclano, ou Bin Laden, ou Hitler. Por quê? Porque senão significa que a oposição à igreja seria só naquele período, e aquela que seria a besta, aquele que seria o anticristo. Tem que ser alguma coisa que tenha perdurado durante todo esse período da igreja. Mas isso é o que nós estudaremos lá a partir do capítulo 12. Então, embora essa figura do anticristo deva surgir nesse final de período, nós temos isso aí em João, 1 João 2:18, que ele já tinha surgido lá. Então, últimos tempos são esse período que vai até aí. Então, embora não seja dito isso aqui, esta besta será destruída no final. Basta você olhar lá no capítulo 19 de Apocalipse, no verso 19 a 21. Ok, então,
o sofrimento dos crentes, o final é caracterizado aqui como especialmente difícil para o povo de Deus. Os crentes serão mortos e perderão a capacidade de testemunhar. A imagem dada no verso 8 dos corpos das testemunhas estirados nas ruas da grande cidade por 3 dias e meio é particularmente horrível. E Babilônia, a grande cidade, não deve ser identificada com a cidade santa do verso 2, mas com a sua conotação mais usual, né? Babilônia, juntamente com outros nomes do Antigo Testamento para maldade. O nome Babilônia deve ser juntado a Sodoma e Egito. E Jerusalém tornou-se como Babilônia, Sodoma e Egito. Então, essa trilogia de nomes ímpios é uma forma de retratar o mundo em sua falta de fé. E se você olhar no livro de Isaías, no capítulo 1 do livro de Isaías, se você olhar lá, você vai encontrar Deus tratando lá como o povo de Israel como Sodoma e Gomorra. Não é que era Sodoma e Gomorra, mas eram muito semelhantes a Sodoma e Gomorra. Tá? Agora a imagem muda e é uma reminiscência de Ezequiel 37. Tem que estudar Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. É de lá que vem a vida. 3 dias e meio se passam e os espectadores parecem olhar com desprezo para os corpos daqueles que morreram nas ruas. Quando, de repente, esses corpos vêm à vida. 11:11 aí. E a causa, um espírito de vida vindo de Deus penetrou neles. O que é isso? É o mesmo que o Vale dos Ossos Secos. Ouvi a palavra do Senhor, e o Espírito entrou neles. E diz o verso 10 lá de Ezequiel 37. Então, isso é o que acontece, é a conversão e a vida que surge. Então, este é o fim, e na sequência, uma voz vinda do céu chama as testemunhas. Os corpos sobem em uma nuvem e desaparecem no olhar descrente de seus inimigos. E não há nenhum arrebatamento secreto. Enquanto tudo isso está acontecendo, a cidade experimenta um terremoto em que 1/10 da cidade entra em colapso e 7.000 são mortos. E simbolismo, novamente, é claro, de que no momento do retorno de Cristo, a morte e a destruição ocorrerá na cidade ímpia que se opõe ao reino de Cristo e ao seu governo. Os sobreviventes irão reconhecer a sua glória, mas é duvidoso que isso signifique que eles serão convertidos. Não penso que sejam. E eles reconhecerão a glória de Deus, mas será tarde demais, pois a 7ª trombeta já será tocada. Capítulo 11, verso 15. E aí é o final. Então, embora os dias desta era sejam problemáticos, a vitória do povo de Deus e o fato de serem levados para o céu, isso está garantido. E vem um dia quando o povo de Deus, aqueles que morreram e foram deixados apodrecendo nas ruas, vai ouvir a voz que diz: subi para aqui. E nem Satanás pode evitar isso. Nenhum inimigo pode evitar isso. É uma certeza. Bem, o fim, então, chega. E após o arrebatamento dos santos, em plena vista dos inimigos, ao som imediato da 7ª e última trombeta, o fim chegou. E há alegria no céu. E há um som de proclamação. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Está vendo que aqui é o fim? Porque Apocalipse são 7 paralelos. Cada um pega desde o início e leva até o fim. Pega desde o início e leva até o fim. Cada um dos 7. E é por isso que você já está vendo o fim aqui. E quando você olha para o livro todo, você tem 7 finais. Então, todos eles mostrando a vitória da igreja e a vitória de Cristo. Então, digam para mim, não é confortador esse livro?
E olha aí, não tem nada de terror que nós preguemos agora aí no capítulo 11. Esses mortos que ressuscitam são os ossos secos. E neles entra o Espírito de Deus, que são as oliveiras e as duas testemunhas. O Espírito Santo e a igreja. E aí se cumpre a profecia de Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a lição. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Capítulo 11, verso 17 e 18. Eu só posso dar glória a Deus. Isso é uma grande bênção e retrata a vitória da igreja. De uma forma definitiva, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, Zacarias é vital para se entender isso. Ezequiel 37 é importante para se entender isso. Tá? E o fato de saber que o livro é de linguagem do tempo. Essas são as chaves para se estudar Apocalipse.